Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elos da Engenharia Física. A ideia aqui é encontrar toda semana um egresso do curso de Engenharia Física da UEMS, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, para um bate-papo, saber como ele está, como o egresso está atuando, aonde, qual foi o caminho que ele trilhou para chegar até o momento atual na atuação profissional. A ideia com este encontro, com este bate-papo bastante informal e bom para rever os nossos ex-alunos, para além disto, é para passar para os nossos alunos de hoje, que estão nas salas de aula, um pouquinho sobre as possibilidades que eles podem fazer, né, podem atuar profissionalmente quando terminarem a sua jornada acadêmica, que o curso, né, durante os 5 anos. E então, a gente espera com isto motivá-los para que eles se empenhem cada vez mais pela sua permanência, pela vocação profissional, mas também aqui nós temos o objetivo de, com este bate-papo, mostrar para aquele aluno que também não sabe ainda o curso que queira fazer, universitário, né? E também para conhecer o profissional ou as diferentes formas de atuação, de repente pode despertar o interesse nesses estudantes secundaristas para também pleitear uma vaga ao curso de Engenharia Física, se não aqui na nossa universidade, em todos os cursos que hoje já são oferecidos no nosso país. Hoje, nós temos o prazer aqui de receber um dos nossos primeiros egressos também, o Noé Gabriel, para um bate-papo muito bacana. Noé, seja muito bem-vindo. Olá, professor Sandro, tudo bem? Obrigado. Opa, eu que agradeço por você ter aceito aí o nosso convite para este bate-papo. Fazia muito tempo que não te via. É um prazer mesmo estar aqui, então, com você. Um prazer revê-lo, principalmente aí, professor sensacional, né? Marcou aí a vida de muitos aí na engenharia física e com certeza manter esse contato aí institucional com a UEMS eu acho incrível, para mim foi uma segunda casa. Isso é importante. A gente está sentindo, não é, a cada bate-papo aqui, a cada semana, o quão isso é importante a gente fortalecer cada vez mais, para que a gente não perca esse vínculo, né? Vocês que passaram, a gente vai procurar meios de sempre vocês estarem por aqui, seja para novos projetos de pesquisa, de atuação profissional, que seja, pelas diferentes vertentes, né, que vocês seguem. A gente está vendo um mundo de possibilidades, e por que não estreitar com aqueles que por onde vocês já passaram, já, né, tiveram um contato preliminar. Então nós vamos, para além deste podcast, futuramente nós vamos organizar aí possíveis encontros da turma toda em comemoração aos anos do curso, né? Vamos ver se a gente faz e efetiva isso aí. Noé, para a gente começar esse bate-papo aqui, como eu tenho feito sempre com os colegas, fale só para a gente despertar o interesse em quem está nos assistindo, o que você está fazendo hoje, né? Qual foi o caminho que você chegou, né, para estar hoje fazendo o que você está fazendo e aonde você está. E depois a gente começa a conversar para ver como que você, da onde você saiu para chegar até a sua posição profissional hoje. Bom, legal. Hoje eu estou trabalhando como engenheiro líder na Clínica 7, né, engenheiro tech lead, ali na área de desenvolvimento de software, engenharia de dados, inteligência artificial. Então, como engenheiro líder lá, eu comando, toco ali com o time de desenvolvimento de projetos, né? Então, respondo aí para a parte gerencial da empresa, pego todas as tarefas, todas as demandas aí da alta direção que são necessárias de desenvolver, faço toda a parte de arquitetura ali, planejo e coloco para implementação junto com o time, é claro, puxando também as tasks aí, as tarefas mais importantes e talvez mais complexas para eu desenvolver também. Então, juntamente com toda essa parte de orientação e acompanhamento do time, também coloco bastante a mão na massa aí para desenvolvimento, para engenharia de dados, pipeline de dados, automações, e também agora a parte de inteligência artificial que a gente está entrando. Que bacana. O caminho que eu trilhei aí é um caminho bem árduo, né? Bem complexo. Então, iniciei ali na engenharia física em 2012, finalizei em 2016,
passei ali no final, fiz acho que duas iniciações científicas com o professor Adriano na parte de simulação computacional aí de materiais. Foi duas iniciações bem legais, Ah, bem. já já nós vamos falar dessa parte aí. Espera aí, espera aí. Dei continuidade aí depois de sair da UEMS, né? Fui para a USP, então eu sou aí de Dourados, nasci aí. Isso que eu ia te perguntar, você é daqui da região mesmo, então você Sou nasceu em Dourados. de Dourados, nasci em Dourados, estudei aí, estudei em escola pública, depois entrei na UEMS e depois fui lá para minha pós-graduação ali na USP. Fica aqui do lado, eu tô morando aqui perto. Então vamos lá, vamos voltar nessa parte aí inicial. Como foi o encontro do curso? Você já sabia que queria fazer engenharia física ou como foi descoberto isso para você? Então, eu não sabia exatamente o que queria fazer engenharia física, né? Eu sempre tive uma afinidade, tanto ali desde o ensino fundamental, ensino médio, eu já tinha uma consciência que eu tinha uma mente, um raciocínio mais lógico, né? Então, um raciocínio já mais voltado para ciências exatas. Então, isso já era uma coisa estabelecida aí para mim. Só que eu não tinha ideia dos cursos existentes na UEMS e nem o FGD. E acho que o primeiro contato que eu tive com a engenharia física foi através de uma ex-aluna, Juliane, ela fazia o curso na época e apresentou para mim, né? Eu achei um curso bem interessante, um curso, como eu gostava bastante de física, tinha bastante fascínio pela área de física, né? Então, eu achei que a engenharia física seria um caminho mediano aí entre fazer o que eu tinha fascínio e um caminho profissional também que abriria a porta para outras possibilidades. Então, pensando nisso, eu mirei ali engenharia física, passei e iniciei o curso em 2012. Você passou, na época era Enem também, né? Enem, Sisu, Enem, Enem, inici- passei pelo SISU, fiz o SISU, ingressei e iniciei. Você disse que estudou aqui em escola pública aqui na cidade. Qual que é a escola que Estudei você... no Menodora. Estudei no Ah, Menodora, dei todo o ensino fundamental, o ensino médio, foi ali no Menodora. tem contato ainda com a escola? Faz muito tempo, né? Não, não tem contato. Quando eu estava na graduação ainda tinha contato, mas hoje em dia já não tenho mais. Aham. Não, eu pergunto isso porque a gente está divulgando também aí nas escolas, né? Uhum. Daqui, da região, para quem tiver interesse em conhecer um pouco vocês, egressos, para acessar o nosso canal. Começamos essa iniciativa agora, essa semana, passando aí o link do canal para esses alunos, que eu acho que também vai ser interessante para eles conhecerem vocês. Foi isso, E acho que aí, sim, bem legal. e aí me diga uma coisa, você então já tinha vocação pela parte lógica, e aí teve o impacto quando chegou na universidade, não foi pelas disciplinas de exatas. Teve alguma coisa que impactou Com certeza, o impacto foi brutal, né? Então, o impacto a- na hora que você sai ali do ensino médio público e chega ali na UEMS, que tem um nível de ensino fenomenal, e eu digo isso porque eu conheço diversas universidades, tive a oportunidade de conhecer diversas universidades, né? E depois que saí aí da UEMS, consegui perceber de fato que o nível de ensino da UEMS é muito bom e se equipara às grandes universidades do Brasil e do mundo também. Então, talvez quando o pessoal daí acabe pensando que talvez o nível de ensino em outras universidades, por exemplo, o USP, o FISCar, seja muito mais elevado do que o da UEMS, mas não, a gente está pau a pau aí com todo mundo. Então, esse primeiro impacto foi bem grande ali, principalmente da base de ciências exatas, né? A base de matemática, principalmente, que é o que me pegava muito. Apesar de eu ter sempre ter tido um raciocínio lógico voltado para exatas, voltado para entendimento lógico, faltava ferramentas, né? As ferramentas ali que é a matemática básica para você fazer o desenvolvimento da física e fazer o desenvolvimento da engenharia. Sem a ferramenta ali, o alicate, o martelo, que é a matemática, não tem como a pessoa ter esse desenvolvimento e também não tem como a pessoa ter o desenvolvimento lógico, que é o que vai levar ela para o mercado de trabalho e permitir que ela resolva N problemas utilizando a mesma lógica e o mesmo princípio que a gente utiliza dentro do curso o dia todo aí, rotineiramente, para resolver problemas de engenharia, problemas de física. essa dificuldade e essa, digamos assim, essa barreira, a gente tem percebido, né? Assim,
enquanto professor sempre. E Uhum. agora, batendo esse papo com vocês, vocês sempre estão aí também tendo essa percepção e relatando algo que é muito parecido, né? Chega e tem depara com essa dificuldade. Agora, isso que você fala também do nível, é importante você trazer isso, mas assim, e também é importante para esclarecer até para os alunos de hoje, né? O curso ele é composto basicamente por professores, doutores que vieram da USP, da UFSCar, da Sim. Unicamp, Federal, Rio de Janeiro, né? Então, é a base que veio para cá há 20 anos aí, que para ajudar a fomentar também aqui o ensino superior, que estava começando, a universidade é nova, né? Então, Uhum. para quem não é daqui, a universidade está fazendo aí 30 anos, completou 30 anos, mas com os cursos mesmo de engenharia foram os primeiros aí, a engenharia física e outros, que foi em 2009, 2010, então estou um pouco mais de 15 anos, é uma universidade que está começando, né? Então esse pessoal veio para cá há 20 anos, aí um pouco mais, da Unesp também, temos muitos professores. E Então, trouxeram a base do Brasil inteiro, né? Das principais é, universidades do Brasil. exatamente, mas bacana você ter destacado isso. E então, mas aí não é essa dificuldade, então a gente percebe que é natural. Eu acredito que os alunos de hoje também estarão assistindo aqui, estão falando, olha, é a minha realidade, né? Uhum. E é legal a gente tentar passar para eles nessas dificuldades os mecanismos ou as formas que você conseguiu superá-las. Como Eu é acho que que foi? assim, o principal ponto ali foi pegar a base mesmo pelo menos para mim, né, o que funcionou muito bem. Eu tinha ali uma certa dificuldade, principalmente nas disciplinas de física, para entender toda a lógica, todo o processo de construção da ideia, mas porque eu não tinha ferramenta matemática. Então a base foi sentar na cadeira, na biblioteca, pós-aula e estudar vários dias até tarde, vários dias até 10 horas da noite, das 17 às 22, pegando os livros básicos ali de matemática. Então, acho que o inicial que eu utilizei ali, a coleção do IESE, foi muito fundamental para fazer essa estrutura básica e aprender tudo aquilo ali que me faltava, que eu não pude absorver ali durante o ensino médio. Então, esse estudo básico, juntamente ali com o IESE e alguns livros, me forneceram essa base inicial para dar esse pontapé, sair dessa inércia, né, e conseguir desenvolver aí o curso. A lógica é que para aprender, lógica tem que trabalhar bastante, né? Tem Tem que estudar, trabalho, fazer né? bastante. Na, É, na, na, e na é vida, né? A entropia, para você diminuir é só colocando o trabalho. Então, é a base da vida, né? exatamente. Então tem que fazer, não tem jeito. Tem que sentar na cadeira, tem que pegar o livro, fazer um, dois, três, vários exercícios, né? Às vezes mudando pequenos detalhes, e aí vai para tentar aprender mesmo, se fortalecer nessa base necessária para conhecer novos conceitos da ciência, no caso da física, também tem a parte da química. É muito importante ter essa ferramenta bem explorada. E como que foi nesse período, então, com os amigos de sala de aula, de turma, o relacionamento? Vocês também estudavam em grupos? Vocês tinham momentos de confraternização, obviamente, mas também momentos de encontro para estudo? Como que foi, no seu E caso? tinha bastante, eu acho que assim, principalmente ali as primeiras turmas, não sei como está agora, mas pelo menos na minha época eram turmas bem unidas e que davam suporte para as outras turmas, né? Então, além da gente ter montado ali um grupo de estudo da minha turma em si, a gente tinha o suporte da segunda turma, principalmente, e algumas vezes da primeira turma. Então, os veteranos eles tiveram um papel fundamental aí em estruturar e fazer uma espécie de orientação, né, de como seria o melhor caminho para vencer essa barreira. Então, estuda por esse livro, pega isso, faz isso agora, olha esse material. Então, teve essa orientação que foi algo fenomenal e crucial. Agradeço muito aí, principalmente tinha tinha um grupinho aí do Arlen, inclusive, que acho que participou aí da pós aí, então
O Aham. grupinho lá de onde eles moravam era fenomenal e deram um suporte absurdo para mim e para vários outros alunos aí da terceira turma. E vocês têm contatos até hoje ou deu uma pulverizada? Então, não tenho muito mais, não tenho. Tenho pouco contato, tenho contato com algumas pessoas da minha turma e com alguns calouros da quarta turma. Então, basicamente esses os contatos que eu acho que eu tenho, a gente conversa, tem grupo e conversa rotineiramente, né? Uhum. Legal, legal. Você também não é o primeiro a falar isso, essa questão da importância da turma dos veteranos para o desenvolvimento aí da sua atividade acadêmica. Bacana. E isso é comum que aconteça nas outras universidades e tal, mas eu diria que, particularmente aqui na nossa instituição, a gente tem isto um pouco mais, assim, digamos, fortalecido. Uhum. Eu acho que a nossa estrutura, a forma como nós somos organizados dentro eu digo, no organograma institucional, né? Porque aqui, para quem não sabe, a nossa universidade ela não tem departamentos, nós não temos departamentos, os cursos não estão presos a departamentos. Então, isto faz com que nós temos maior liberdade entre as diferentes áreas e também os alunos na mesma. Então, os Uhum. alunos também não ficam nas caixas, né? Os alunos têm liberdade no mesmo corredor, você está tomando com alunos do direito, da letras, é bem diverso, né? Não, eu E acho desculpa interromper aí, inclusive, aí, o você, raciocínio, mas isso é um dos pontos que eu acho que é lindo na UEMS, você conseguir interagir com diversos saberes no mesmo ambiente, que para mim é a essência da universidade em si, né? sim, Você sim. valorizar o conhecimento, não ficar somente ali fechado no que você tem para estudar. Exatamente. E como foi? Você comentou a parte das experiências extra sala de aula, no caso, com as iniciações científicas, né? Você chegou a fazer, então, com o professor Adriano, é isso? Fiz duas iniciações científicas com o professor Adriano. Foram iniciações bem legais. Pude interagir bastante, a gente fazia simulação em Linux, né, ambiente Linux. Então, também já era uma parte de treinamento ali, um pouco talvez de programação, interagir com o sistema Linux. Então, eu já tinha uma certa base, mas acho que essa interação da iniciação desenvolveu bastante. Além disso, toda a base de pesquisa, né, nasceu ali nessa iniciação científica que depois eu via desenvolver aí nas duas pesquisas que eu fiz posteriormente, de mestrado e de doutorado. É isso que eu ia falar, porque o professor Adriano, ele fez a pós na USP também, né? Eu ia perguntar para você se foi quase que uma motivação aí, a partir dessa iniciação, para que você também fosse para fazer a sua pós aí na USP, né? Você fez na USP, é isso? Fiz na USP. Na verdade, eu já tinha antes esse interesse por ir para pós-graduação, para fazer mestrado e um doutorado, né? Eu queria atingir ali o limite máximo aí de títulos do ambiente acadêmico e seguir por esse caminho, que é um caminho árduo, difícil, mas como você até mesmo tinha falado aí, que é um caminho que traz uma certa satisfação pessoal nesse caminho de pesquisa, é muito bonito de se trilhar. Sim, sem dúvida. E me diga uma coisa, para finalizar o seu curso, você fez o TCC, e o estágio, né, no último ano. Você realizou estágio aqui mesmo na região? Como foi o seu estágio? Então, meu estágio foi na Cerdil, que é a clínica aí de imagem, de medicina nuclear, né? Eu Uhum. estagiei lá no setor de medicina nuclear deles, depois fiz algumas coisas ali relacionadas à parte de qualidade. Então, foi esse o fluxo aí. Então, e também já foi uma interação aí com a área nuclear que eu trabalhei depois, né? Então, Uhum. eu já tinha esse primeiro contato, na época o professor Armando Cirilo estava dando aulas aí de termodinâmica, e o Armando Cirilo tinha uma proximidade muito grande com o programa de tecnologia nuclear ali da USP. Então, Isso. eu já tinha tido essa primeira interação aí com o Armando, depois fui ali fazer o estágio na área de nuclear, e que foi o que rumou aí, trilhou para eu seguir para ali
ali para a USP para o desenvolvimento de pesquisa na área nuclear, na área de tecnologia. Então parece que você já estava, já meio que já tinha decidido isso já na universidade, na época da graduação, que queria mesmo fazer a pós, né? Já sim. Antes mesmo, inclusive, de entrar na iniciação científica. E o estágio você já conseguiu fazer numa linha que já veio aí a complementar com a sua pós. Essa empresa que você realizou aqui, ela é parceira desde sempre do curso, é uma clínica, né, de exames, né, de diversos tipos de exames, e ela sempre coloca vocês estagiando lá, você não foi o único, vários estagiaram, né? E eu acho que deve ter gente lá atuando profissionalmente, viu, de Eu outras acho que, turmas, acho que o talvez. Milani e o Luiz Mendes, acho que estão lá, se eu não me engano. Rafael Milani. Exatamente. Eu acredito que sim. Eu sei que tem alguém, eu não lembro quem era, mas já me falaram isso. É uma empresa parceira que acabou talvez até efetivando aí alguns dos nossos egressos. Muito legal. E aí então deixamos aqui, você é daqui, tinha a família aqui então, né? E fez a opção de fazer aí a pós-graduação em São Paulo, na USP. Foi difícil esse salto aí, sair de casa, como foi? Foi bem complicado, foi um período bem turbulento, assim, vamos dizer, porque não por nível de migrar de uma faculdade para outra, mas sim de uma cidade para outra, né? Porque o Ah, estilo de sim. vida dentro de Dourados é muito diferente do estilo de vida em São Paulo. Então, esse choque cultural, esse choque de realidade, choque de tipo de vida e correria foi o que deu ali um baque no início aí, quando eu mudei aqui para São Paulo. E você foi fazer a pós-graduação em um programa. Qual é o nome do programa de pós-graduação que você É foi o fazer? programa de tecnologia nuclear. De Programa de tecnologia nuclear. pós-graduação em tecnologia nuclear. Ele não é na física, ele é na alguma Não, ele é engenharia. ali dentro do IPEM. Ele está vinculado à CAPES a alguma engenharia, você sabe? Alguma das Hum, engenharias? Não, ele está vinculado ao IPEM. Ao IPEM mesmo. Exatamente, ao IPEM que Sim, fica ali. sim, sim, o IPEM, enquanto instituto, mas eu digo assim, todo programa de pós-graduação, ele tem uma área que o credencia para existir, né? Uhum. Existem 50 áreas. Eu estou dizendo que eu acho que ele não está vinculado à física, porque a física geralmente são os cursos de física, Eu não assim tenho como tem a certeza. química. Quanto a isso, eu não tenho certeza. Eu não lembro de ter visto nenhum relacionamento. Tecnologia nuclear, como que é? Desculpe o nome. Tecnologia nuclear. Programa de pós-graduação em tecnologia nuclear. Eu estou pensando se ele não está vinculado à interdisciplinar, eu não sei, na área interdisciplinar. Eu vou procurar saber, ou alguma engenharia, né, eu acho, né? E aí eu estou perguntando isso até para entender o seguinte, quando você foi fazer a seleção, você, pela sua graduação em engenharia física, teve alguma dificuldade? Porque, tipo assim, não é esse profissional que a gente absorve. Como foi isso aí? Você teve. Não tive dificuldade nenhuma. Foi um processo bem assim aberto. Eu tive várias oportunidades. A engenharia física acho que abriu bastante portas para eu conseguir conversar com diversas pessoas lá, inclusive escolher com quem eu ia seguir, qual nicho eu ia seguir aí dentro do programa. Então, acho que toda a base de física que o curso forneceu, toda a base de engenharia, foi utilizada de forma bem ampla durante tanto o mestrado quanto o doutorado e possibilitou aí o ingresso na pós-graduação de uma forma bem eficiente. É claro que tem todo um projeto, né? Quando vocês pensam em fazer um programa de pós-graduação, e principalmente às vezes ter alguma bolsa, é uma outra linha de desenvolvimento dentro da graduação. Então, tem que buscar ali umas notas, um nível legal, tem que buscar uma iniciação científica, então tem todo um projeto para a hora que você chegar ali na pós-graduação, você poder participar do processo seletivo, que é isso que conta ponto e faz você se destacar ali e ser selecionado, né? Então, as iniciações que você fez contou ponto para você As ingressar. iniciações, o estágio na área nuclear, as notas durante o curso contaram pontos. Legal. E me diga uma coisa, em termos das disciplinas, de quando você entrou, então,
você não teve dificuldade pela base que você tinha, e eram disciplinas mais de vocação tecnológica, de engenharia, ou mais de física? Ou não tinha tanta física nas disciplinas? Como que era Tinha isso? bastante, eram as disciplinas que eram ministradas principalmente por físicos, né? Então, eu fiz lá a disciplina de tópicos avançados de medida nuclear, uma disciplina bem complexa, que envolve bastante física e também a parte de engenharia, né? Toda a parte de medição de radiações, tanto radiação gama quanto beta e alfa, nêutrons e aquisição dos dados. Então, é uma disciplina bem robusta, bem completa. Eu fiz também outra disciplina que acho que é voltada mais para engenharia, que foi de inteligência artificial, focada na área nuclear. Estou tentando me lembrar algumas disciplinas básicas, né? O programa tem o pacote ali de disciplinas básicas que todo aluno tem que fazer, que é Fazer. reatores, radiações. Teve mais algumas, acho que química nuclear, alguma coisa acho que eu também fiz. Foram várias disciplinas assim, bem, vamos dizer assim, contexto amplo, né? Então, Mas é normal, sentou e vai estudar, né? exatamente, aí eu vou escolhendo as disciplinas que eu mais tinha afinidade, que mais tinha interesse, e tem um pacote básico, pelo menos nesse programa tem um pacote básico de disciplinas que você tem que cursar, e aí o restante dos créditos você faz pegando outras disciplinas que você tem interesse. Você não necessariamente precisa pegar disciplinas do programa, você pode pegar de outros programas, pode ir para física, pode ir para Poli, que é as engenharias da USP, pode ir enfim, tem outros milhões de lugares lá que você pode pegar a disciplina. Legal. E quando você foi, você conseguiu bolsa para você cursar o mestrado? Consegui bolsa, como eu já tinha essa estruturação, já pensando em seguir aí um mestrado, um doutorado, então a pontuação que eu obtive ali foi suficiente para eu conseguir pleitear uma bolsa de mestrado. Que bacana, porque eu estou fazendo essas perguntas, obviamente, estou lembrando do estudante que quer saber como é que você foi, como é que, né? E imagina um aluno de primeiro ano hoje, às vezes ele não sabe que tem essas possibilidades, que tem a bolsa, né? Então, em primeiro ano, a gente explica para o aluno que tem a bolsa para ele fazer a iniciação, outras modalidades de bolsa na graduação que hoje existem, que eu acho que na sua época talvez não existissem. Hoje nós temos dentro da instituição possibilidade dele fazer um estágio no exterior por 2 meses, 3 meses até, tem essa possibilidade também. Ele recebe uma ajuda para fazer esse tipo de missão de trabalho. Então, são várias oportunidades, e quando você saiu daqui, que foi fazer o mestrado, com que você se preparou aqui, né, como você falou, na sua iniciação, isso foi contando ponto para você ser admitido, digamos assim, para fazer o mestrado aí na USP. E me diga uma coisa, sobre o projeto em si, aí na pesquisa do mestrado, como que foi? O que você acabou fazendo e o seu Então, contato com a parte da pesquisa? eu entrei em contato ali inicialmente com a professora, uma professora já com a carreira bem estabelecida, com amplos contatos ali dentro do IPEM, e comecei a conversar, trocar alguns e-mails com ela, falando que tinha interesse de mudar e para a USP, fazer o programa de tecnologia nuclear, fazer o mestrado. Ela falou, não, vamos marcar então, você vem um dia aqui em São Paulo, a gente conversa, traz todas as suas documentações para a gente analisar os seus pontos que você vai ganhar aí quando você for concorrer aí no processo, a gente analisa para ver o seu potencial. E aí, chegando lá, conversando, ela falou, olha, entendendo o seu perfil aqui, você pode vir para minha área, mas minha área não tem tanto o seu perfil, você não tem tanto o perfil da minha área. Você pode vir se você quiser, mas não tem tanto perfil, porque eu estou numa área mais biológica, estou focado mais em projetos biológicos, é claro que envolve tecnologia mais para a área de biológica. Então, ela pegou ali, como ela tinha um amplo contato, ela pegou, ligou lá para algumas pessoas, falou, estou enviando um aluno agora aí, vai passar, o empenho é grande, a USP é gigante, né?
ele vai passar agora aí, atende ele aí, conversa, apresenta a sua linha de pesquisa. E aí eu conversei com algumas pessoas, alguns pesquisadores, e achei um que eu tinha mais afinidade, que eu acho que ele tinha uma pesquisa, um desenvolvimento mais focado realmente na área de desenvolvimento tecnológico. E aí comecei a estruturar ali um projeto junto com ele da área tecnológica. Então, ele mostrou as possibilidades que dava para ser feito, e eu decidi seguir ali para um projeto específico. Na época, eles estavam lá com um desafio de iniciar um projeto de desenvolvimento de baterias beta-voltaicas, baterias nucleares de baixa potência, né? Baixa potência e baterias micro, que é para alimentação de circuitos. Então, por exemplo, você vai enviar um satélite, você coloca uma bateria nuclear, coloca uma bateria nuclear dessas de baixa potência e dentro de baixa densidade energética dentro do circuito, não é suficiente para alimentar um circuito eletrônico ali. Então, basicamente, toda a vida útil aí daquele satélite, a bateria nuclear vai estar proporcionando que aquele circuito, aquela placa, esteja viva, esteja sendo alimentada, né? E aí pode ser utilizado para várias outras aplicações militares, aplicações de monitoramento em ambientes de difícil acesso. E aí o ponto principal para desenvolver essa tecnologia é que, basicamente, a gente ia pegar um dispositivo de estado sólido, um dispositivo PN, PIN ou de barreira de Scott, né? Que você consegue ali depositar a radiação vai diminuir o gap e você vai gerar corrente ali naquele dispositivo. Só que a gente não tinha um problema ali para fazer esse material radioativo, para depositar esse material radioativo naquele dispositivo que a gente ia desenvolver. Então, essa era a principal dificuldade, porque o material radioativo, o dispositivo tem N aí no mercado da China, dava para a gente comprar. Só que a deposição do material radioativo era complexa exatamente por conta da contaminação, né? Então, uma técnica que o pessoal estava fazendo na época era fazer eletrodeposição. Então, a eletrodeposição, você tinha um líquido ali, fazia eletrodeposição, e você gerava uma série de contaminação, contaminava tudo com material radioativo. E aí, a proposta foi a gente fazer isso com laser, inclusive, que vocês trabalham muito aí. Então, a gente propôs ali de fazer uma câmara para deposição de material radioativo para, na sequência, fazer essa bateria nuclear. E aí, nessa câmara, a gente faria todo o projeto de engenharia, o desenho da câmara, né, a automação para a movimentação ali do feixe laser, de movimentação da amostra, para poder fazer uma varredura na superfície dessa câmara, o acoplamento dessa câmara com o sistema de vácuo, então tem toda essa parte da engenharia, o desenho do sistema de filtragem, porque acoplado a essa câmara tinha um filtro ali que a gente estava utilizando, com poder de filtragem de 200 nanômetros, se eu não me engano. E aí todo esse sistema fui desenhando ali, fiz em CAD 3D, né? Depois a gente usinou junto ali, colocou em prática no laboratório o sistema para funcionar. Então ligamos ali com a bomba de vácuo, conseguimos chegar no vácuo ideal aí para fazer o processo de ablação. É um processo que a gente focaliza o laser na superfície do material e remove a parte superficial daquele material. Então treinamos aí, fizemos os primeiros ensaios com material sem ser radioativo, né, material frio que a gente chama, utilizamos o cobre, e em seguida a gente fez a ativação de material para comprovar efetivamente a ativação lá no reator nuclear do IPEM, que lá tem um reator nuclear que a gente utiliza para finalidade de pesquisa, que é a ativação isotópica de materiais. A gente levou o material lá, fez a ativação, depois trouxemos ele para o laboratório e fizemos a produção do filme fino, geração do plasma de material radioativo e deposição em uma superfície, tanto para fazer as estimativas de taxa de deposição, quanto para efetivar o sistema de filtragem que a gente tinha implementado, para garantir que o sistema de filtragem ele estava, de fato, retendo todos os aerossóis gerados aí durante a ablação e contendo a radiação ali no interior da câmara de vácuo. Então, a metodologia que tinha antes, que eles faziam eletrodeposição, que
contaminava tudo, a gente conseguiu reduzir a contaminação para um ambiente extremamente controlado, né, um ambiente da câmara de vácuo, e fazer com que a contaminação ficasse presa ali, de forma que nenhum material radioativo saísse e contaminasse, não contaminasse em nenhuma das partes do sistema de vácuo ou o laboratório. Então foi um projeto de bastante sucesso e que eu ia continuar depois no doutorado para seguir fazer de fato as baterias nucleares beta-voltaicas. Mas então toda essa parte deu para entender bem, conforme você narrava, né, o desenvolvimento do seu projeto de mestrado, é bem essa tecnologia e essa engenharia toda aí envolvida que você atuou, deu para perceber essa sua atuação no seu projeto perfeitamente. E me diga uma coisa para os alunos entenderem também, né? Durante esse período, para você, então, recebendo a bolsa para fazer esse projeto, é um período de 2 anos por aí, né, do mestrado, provavelmente você teve que ou participar de eventos, ou levar isso que você estava produzindo, ou apresentar, é, enfim, que seja aí dentro internamente, ou resultar num artigo, numa patente, ou numa cartilha, enfim, resultou em um produto, isso, alguma coisa assim que vocês finalizaram após a defesa? Então, a gente, claro que participou de congressos, né, tanto nacionais quanto internacionais, levamos o trabalho aí para fora do país, apresentamos, eu fui para Washington na época, apresentei lá em Washington em uma conferência da antiga OSA, atualmente The Optical Society, né, hoje em dia é óptica só. Apresentei em alguns lugares aqui do Brasil, fui lá inclusive para a UFPE, apresentei lá na Universidade Federal de Pernambuco, uma universidade com um nível de física absurdo, absurdo, absurdo. Os caras são muito bons lá. Publicação Nature para eles é arroz com feijão. Então, os caras são muito bons. E, por fim, a gente estava trabalhando, inclusive, na parte da estruturação do protótipo ali para poder fazer uma patente, né? Mas acabou que teve uma mudança de projeto, uma queda de investimento na ciência durante o período, a nível federal, e bem na época ali, acho que 2018, 2019, não estava muito interessante para seguir com aquele projeto, porque a gente precisaria de um montante razoável, principalmente para comprar, a gente ia fazer o filme de níquel 63. Então, a gente precisaria comprar o níquel 62, que é um material com pureza isotópica, e materiais com pureza isotópica têm um custo muito elevado, né? Porque precisa fazer todo o processo de enriquecimento isotópico para se obter aquele material. E o níquel 63 era um material ideal ali, tanto pela meia-vida dele, que era de 100 anos, ou seja, a bateria ia durar pelo menos 100 anos, né? 100 anos ela ia atingir metade da capacidade dela ali. E também as questões de radiação, é um material que tem um beta menos puro, não tem muito gama associado, então é de fácil contenção, né? Não espalha radiação, já que não tem muito gama associado, e aí a gente teve que acabar migrando e acabou que nem foi para frente a questão de gerar patente, né? Exatamente porque a gente começou a seguir para outra linha ali. Então, a gente teve uma mudança. Na verdade, eu finalizei o mestrado, eu acabei indo para o mercado, né? Eu fui para o mercado, fiquei um tempo no mercado, fiquei trabalhando com IoT, sensoriamento remoto, iniciando ali um pouco da parte de um time de desenvolvimento de software. Trabalhava a fundo ali na Quality Inteligência com o time de desenvolvimento de software. A gente fazia sensoriamento remoto para várias empresas médicas, de produtos médicos de alto valor, então tinha toda a parte de desenvolvimento ali focado para entregar esses serviços para essas empresas, e chegou uma hora que eles venderam a empresa para um outro grupo, né, e eu falei, não, peraí, eu vou voltar ali para o ambiente acadêmico, para o ambiente que eu estava lá e dar continuidade no que eu estava fazendo. E foi nesse meio tempo a gente acabou seguindo para outro rumo, que foi o rumo da nanotecnologia. Então, tem Aí já no doutorado.
Era o doutorado. Aí Mas é montei. quanto tempo você ficou? Quanto tempo você ficou nessa janela aí? Ah, eu Entre o fiquei mestrado, uns 2 anos. Uns 2 anos nessa entre o janela. mestrado e o doutorado? Aí. Aí tinha mudado a perspectiva, a gente tentou dar uma ênfase ali num projeto que tinha um apelo social muito forte, né? Então a gente foi para a área de nanobracterapia, que é uma área que nasceu aqui no Brasil e está pesquisa mundo afora aí, que é utilizar nanopartículas radioativas para combater o câncer, para entregar dose para células cancerígenas e matar as células cancerígenas. Então, essas nanopartículas, principalmente as de ouro, né, dependendo ali com que você funcionalize elas, essas nanopartículas têm a capacidade de circular aí na corrente sanguínea, se aderir a uma célula cancerígena e, principalmente, muitas vezes, penetrar a membrana da célula, dando dose ali internamente no núcleo celular. E isso possibilita aí um ataque, aí, uma morte da célula de dentro para fora, né? Então, você está dando dose ali dentro, você mata a célula, o corpo acaba processando isso, excretando, e aí você tem uma morte celular. É uma pesquisa que está em desenvolvimento tecnológico, não vai sair, claro, agora para o mercado, tem muitos anos de pesquisa à frente, mas é um dos tratamentos do câncer que vai ser muito promissor aí, eu vislumbro aí na próxima década. Isso aí já foi tema do seu projeto de doutorado. Exato, doutorado. Aqui, você terminou já o doutorado. Terminei ano passado. Aí você fez, então, nessa linha aí que você acabou desenvolvendo uma nova nanoestrutura, uma nova morfologia. E aí tinha a possibilidade, como a gente já vinha de uma área de laser, né? O pessoal é muito comum fazer nanopartículas por rota química, né? Mas aí quando a gente está falando de aplicações biológicas, a rota química ela sempre acaba trazendo contaminantes aí para a superfície das nanopartículas. Então a suspensão coloidal, que é a suspensão de nanopartículas, fica com contaminantes, querendo ou não. Esses contaminantes eles podem acabar impactando ali em algumas aplicações biológicas. E aí a gente veio com a perspectiva de fazer isso aí de uma forma muito mais, vamos dizer assim, sustentável, que é utilizando lasers, né? Então a gente tinha um instituto ali, tinha os lasers, principalmente lasers de femtosegundos, à disposição. No mestrado eu trabalhei bastante com lasers de nanosegundos para fazer a ablação, e aí no doutorado eu evoluí foi para os lasers de femtosegundos, que tinham algumas possibilidades ali de mudanças de parâmetro que poderia gerar características diferentes aí das propriedades dessas nanopartículas produzidas. Então a gente foi ali para o laboratório, inclusive do Dr. Wagner, lá dentro do Centro de Lasers e Aplicações, né? Fizemos todo um aparato, um sistema para poder fazer a irradiação de ouro, a ablação de ouro, né? Num sistema confinado ali em líquido, então a gente chama liquid ablation, né? Então a gente tinha uma amostra de ouro, colocava ela dentro de uma solução e aí vinha com um laser de femtosegundos, ablacionava a superfície desse material, fazia uma varredura e essa ablação acabava gerando ali por gerar as nanopartículas. Então tem todo um processo ali de interação física e química do laser e do material ejetado com a água e com o material que a gente está utilizando de líquido, solvente, para gerar essas nanopartículas. De forma que a gente conseguiu chegar em resultados muito bons de produção de nanopartícula utilizando apenas 3 materiais, que eram o ouro, a água e um material de revestimento que a gente estava utilizando por fim, a sílica. Eu não conheço bem o laser de femtosegundos, eu nunca operei, nunca trabalhei, mas eu consigo imaginar, né, para a gente explicar para o aluno que está aqui nos assistindo, né, do femtosegundo no caso do tempo de duração do pulso. Exato. Então, você centraliza um tempo muito curto e aí você deve ter uma densidade de energia elevada, né? A grande sacada do laser de femtosegundos é que ele tem um tempo de duração ali menor do que o tempo de relaxação dos elétrons. Então, você excita a camada eletrônica e antes daquele material relaxar e transferir energia ali para a rede, em forma de temperatura, o pulso já acabou. Então, a transferência térmica para o material, o dano térmico para o material é muito menor. Que a gente não consegue isso com lasers de nanosegundos, por exemplo, ou lasers de continuous wave, né? Então, E o é FENSEG uma, destaca e é nisso. uma, e é uma tecnologia, assim, disponível em laboratórios, poderíamos dizer nova, né?
Eu lembro que quando eu estava na USP ainda, há 20 e poucos anos, estavam adquirindo os primeiros ali, eu acredito que hoje são muito mais modernos e ampliou o range também espectral, né? Esse que você trabalhava, ele era no infravermelho, que é a operação Era em dele? 800 nanômetros, era ali perto. Estava trabalhando em 800 nanômetros, 860, 800. Acho que, se eu não me engano, era 800. Não era sintonizável em comprimento de onda, ele era Não, fixo. não, era fixo, era fixo. Uhum. Aí tem toda a questão do aparato ali para você transformar e conseguir obter o pulso de femtosegundos, né? Que acho que em alguns aspectos acaba travando a possibilidade de você trabalhar em diferentes comprimentos de onda. Na verdade, faz essa variação, né? Então, os femtosegundos acabam sendo fixos em um comprimento de onda específico. Na verdade, em uma pequena banda, né? Não, eu acho que hoje já deve até ter já sintonizáveis, né? Porque geralmente essa parte o meio ativo ele pode emitir em ranges espectrais maiores, né? Mas a ótica que você faz e você faz o sistema trabalhar na forma pulsada, né? Seja pelo bombeio, mecanismo de bombeio ou a modulação ótica que você consegue fazer ele pulsar nesta escala temporal de femtosegundos, né? Então, como o meio ativo, ele é o meio ativo, por exemplo, o titânio safira é um laser contínuo, mas ele opera no modo pulsado, Uhum. pela ótica que se faz dentro da cavidade, né? Então, eu acredito que esses diferentes segundos, eles podem ter também essa facilidade de operação de múltiplos comprimentos de onda, né, sintonizáveis, para além do pulso curto, como é o caso. E é interessante a gente falar isto, não é assim, eu acho, para o estudante, né? O quanto a gente está avançando nessas novas tecnologias modernas, o quanto isso nos proporciona fazer, né? Porque se você pensar assim, que por mais que tivéssemos a ideia há 30 anos atrás de fazer uma nanopartícula com esse material do que você explorou no doutorado, não seria possível sem essa fonte, se fosse fazer por laser, né? Exato. Então, quer dizer, com a vinda de novas tecnologias modernas, ela proporcionou o desenvolvimento da ciência dos materiais, elas não estão desacopladas, né? Principalmente. Com certeza. E também não é só a parte do laser, né? Tem uma parte de aparato de análise de amostra muito grande. Então, para cada amostra que eu fazia, cada tipo, a gente propôs ali uma variação de parâmetros do laser na produção, e para cada variação de parâmetro eu tinha ali uma triplicata, né? E aí, para cada uma dessas amostras, eu tinha 6 análises diferentes, em 6 equipamentos diferentes. Então, são equipamentos modernos e de ponta, e que garantem a assertividade, garantem uma análise mais apurada do que está acontecendo, né? Então, a gente consegue começar a entender, pegar aquele conjunto de dados, tratar, fazer todo um processo de tratamento, visualizar aquilo ali e entender o que está acontecendo. Olha, o parâmetro, a variação de tal parâmetro ocasionou isso daqui nesse aspecto físico da nanopartícula. Então, tem todo esse aparato, além do laser, né, para fazer as análises, que só o laser não garantiria. A gente conseguiria produzir, mas a gente não saberia o que está acontecendo. Tá, e você imagina hoje que nós temos aí disponíveis microscópios eletrônicos de varredura que nos permitem ver aí unidades de nanômetros, né, se for FEG, né? Então, tudo isso não existia há 30 anos, quer dizer, ou estava começando desenvolver esses equipamentos robustos, né? E hoje o Brasil tem vários laboratórios, várias universidades estão muito equipadas para que tem condições já mínimas para fazer boas pesquisas de ponta como esta que você fez. Eu queria só voltar um pouquinho ainda nessa questão, sempre lembrando do estudante que está nos ouvindo, né? Quando você decidiu ir para o doutorado, então você também passou por um processo de seleção, né, para entrar no programa. E você então se candidatou, né? Se você puder falar um pouquinho para eles Então, entenderem, o né? processo de seleção para quem já passou pelo mestrado é bem mais simples, né? Então, a Você pessoa fez no mesmo programa, desculpa, você fez no mesmo programa.
ele é como se você só está migrando de um nível para outro, ele fica muito mais simples. Então, você tem que entrar com o projeto, vir novamente com a parte de pontuação, e aí vai pontuar as publicações que você fez, nota durante o mestrado, e uma série de outras coisas que vai te garantir ali também passar e ter na verdade, não passar, né? Mas ter uma pontuação adequada para conseguir uma bolsa, porque basicamente, se você está vindo do programa já, você está dentro do programa, você não precisa passar novamente. E aí a bolsa também durante a vigência, né, do seu projeto aí pelos 48 meses, né, a maioria dos programas, então você tem essa garantia de receber este apoio para se dedicar à pesquisa, né, para se dedicar a fazer aquele feito, a realização daquele projeto. Então hoje nós temos nesse cenário que você trilhou, né, a pós-graduação distribuída no país, são mais de 4.500 programas de diferentes áreas, e aonde nos programas geralmente aí tem um número de docentes, em torno de 20, para falar numa média, mas tem os alunos, que são aqueles que acabam indo para encostar a barriga na bancada e fazer a pesquisa. Então, mesmo o aluno de mestrado e doutorado e até a iniciação científica, hoje eles compõem o grupo de pesquisadores brasileiros, em diferentes níveis. São os pesquisadores, são aqueles que estão contribuindo para a ciência nacional. É o E que, desde a iniciação... que a gente costumava chamar e brincar na minha turma, que eram os umpa-lumpas da ciência. Uba, uba. Os umpa-lumpas da ciência. São os alunos de Então. mestrado e doutorado que acabam tocando boa parte ali da pesquisa, né? Enquanto os pesquisadores, de fato, acaba estando ali, tendo a orientação e tal, mas tem muitas outras ocupações gerenciais e burocráticas para resolver. Claro. E o país precisa, né? Nós precisamos formar mestres, doutores em diferentes áreas, porque é assim que a nação se desenvolve como um todo, né? Porque ela imprime qualidade, né, nos produtos que vêm a ser desenvolvidos e produzidos dentro do país. Isso é fundamental. Muito Inclusive, bacana. abrir para quem quer ir para fora, não é o meu caso, por exemplo, sempre quis permanecer no Brasil, mas para quem quer migrar para outros países é muito, extremamente valorizado ter um PhD lá fora, né? Tanto no mercado quanto no meio acadêmico. O mercado valoriza muito quem tem doutorado, porque apesar do Brasil não ser um país que tem um desenvolvimento tecnológico no âmbito corporativo, lá fora do Brasil tem. E quem faz o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, são pesquisadores, são doutores, né? Então, tem essa valorização. Inclusive, quando estava no final do doutorado, surgiu aí uma oferta de trabalho na Holanda para ir lá trabalhar numa empresa de nanopartículas e tudo mais, mas como eu não tinha perspectiva, não tinha vontade, nunca tive vontade de sair do país, inclusive nem durante a graduação também não quis fazer o sanduíche, nem no mestrado, nem no doutorado não quis sair tempo para fazer o sanduíche, então minha perspectiva era sempre permanecer no Brasil. Eu acabei não dando vislumbre para essa possibilidade, mas para quem tem essa vontade vamos dizer assim, infelizmente 80% das pessoas que saem ali do doutorado vão para fora, infelizmente. As portas se abrem para essa oportunidade também, né? É que nós estamos hoje encarando uma realidade, a gente poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? A pós-graduação no Brasil, ela vem crescendo em quantidade, né? E também em oferta distribuída por todo o território nacional. Se você pensar dentro da própria UEMS, aqui da onde você veio, em 2010 foram criados os primeiros programas de pós-graduação na universidade. Então, 10, nós estamos em 25, são 15 anos. Quando nasceu o curso de Engenharia Física, estava nascendo a pós-graduação dentro da universidade. E aí a gente percebe que os nossos alunos que então fizeram com a gente o mestrado, o doutorado, eram estudantes daqui, que muito provavelmente não fariam pós-graduação se a pós-graduação não tivesse vindo aqui. Eles não sairiam para buscar a pós-graduação como você acabou fazendo em outros lugares, né? É comum as pessoas ficarem mais próximo do seu entorno. Você rompeu essa bolha,
Eu também tive que sair quando eu fiz a minha, né? Eu tive que sair da minha cidade até para fazer curso universitário, que não tinha nenhuma universidade, é uma cidade muito pequena do interior do Paraná. Então, essas diferenças em realidades é importante que a gente mostre para os alunos, né? Que então, quando a pós-graduação cresceu em oferta, aumentou também o número de mestres e doutores, a gente vem aumentando a cada ano. E tradicionalmente, aí é pela cultura do setor empresarial, de quem trabalha com ciência, ou quem poderia trabalhar com ciência e tecnologia, sofisticando os seus produtos, em território nacional, esse é um número muito pequeno de empresas que têm essa vocação. São empresas que têm essa vocação que seriam os principais absorvedores desses profissionais competentes com mestrado, com doutorado, que poderiam fomentar novos produtos e melhorar a empresa para se desenvolver. Mas isso é uma coisa em transformação, né, Noé? Você deve ter percebido e visto isso. É uma coisa em transformação que eu digo assim, crescemos em números de mestres e doutores formados, o que é muito bom para o país, só que os órgãos e os setores que poderiam absorver esses profissionais não se prepararam dessa forma. Então ainda é um campo a ser explorado, a ser apresentado, como a gente está fazendo aqui para apresentar o profissional de engenharia física. Quanto tempo faz que tem engenharia física aqui no Brasil? 25 anos, acho que a UFSCar fez. Né? Nós, um pouco depois. Nós somos o segundo curso. E mesmo assim, nós estamos aqui falando para mostrar para as pessoas o que, em outras palavras, as possibilidades do que um profissional de engenharia física pode fazer. Porque é uma informação que muda a cultura, e isso a gente precisa de tempo, precisa de mecanismos, de coisas diferentes. Então, nós estamos chegando hoje no momento que estamos conseguindo formar os mestres e doutores, mas o setor para absorver esses profissionais, ele ainda não está amadurecido como poderia estar. Mas é questão de tempo. É por isso que você percebe o que você narrou de pessoas que estão terminando e estão indo para fora do país, porque, obviamente, né, em países da Europa, nos Estados Unidos, do norte americano, são países que já entendem dessa importância e daí eles querem e absorvem mesmo. Né? Não sei se você se lembra, no país aqui nós tivemos, há um tempo atrás, até agora, mais recente, não tão distante, uma política de sentido inverso, para trazer esse pessoal, para repatriar. Uhum. Né? Muitos que saíram estavam sendo convidados para serem repatriados, para trazer para cá, para voltar a fazer a pesquisa aqui. O próprio CNPq fomentou esse tipo de atitude, que é para nós não perdermos isso. Certeza. E hoje é muito comum a gente ver nos editais que a gente concorre, né, editais de pesquisa, que sempre nos critérios a serem avaliados da proposta tem lá um item. O projeto será desenvolvido com uma empresa? Por que, que o edital pede para pontuar? Porque eles querem que nós, academia, nos aproximemos do setor produtivo, até para eles conhecerem a capacidade que nós podemos trabalhar juntos, e a partir dali deles conhecerem os profissionais que a gente entrega para a sociedade. Então, entrega tanto o profissional e a sua capacidade de transformação da empresa. Né? Então, a gente precisa continuar nesta pegada, continuar fazendo essas diferentes iniciativas para a gente fortalecer, para ter mais, aumentar o campo de oportunidades para vocês que fazem o mestrado, o doutorado, para nós tirarmos um pouco desta questão cultural no Brasil, que o doutor formado ele se volta para a academia, ele não é meramente para a academia. Exato. Né? Então, a CAPES, por exemplo, que controla os programas de pós-graduação no Brasil, criou uma modalidade, já tem uns 12 anos, por aí 10 anos, de mestrado e doutorado profissional. Esse mestrado e doutorado profissional, ele tem um público diferente do acadêmico, do estrito sensu acadêmico, que é trazer quem já está na empresa, atuando, para vir para a academia fazer um mestrado ou doutorado, e o assunto do seu projeto de mestrado ou doutorado é o problema que ele tem na empresa. Uhum. Então, ele vem para a academia, o tema do seu projeto de mestrado ou doutorado
é apresentar uma solução para o seu problema da vivência prática. Então, essa é uma outra iniciativa, é uma política pública, a meu ver, muito boa, porque vai melhorar ainda mais isto, né? Tanto para preparar os profissionais que já estão na ativa, quanto para a própria empresa perceber que, opa, eu tenho que trazer mais gente da universidade para cá, e pega e começa a contratar os mestres e os doutores. É assim que a gente está percebendo que estamos caminhando. Só que isso não é uma coisa como a gente vira a chave, amanhã está todo mundo. A gente precisa de tempo, é cultura, é com o tempo para a gente adequar. Muito bacana ter, no caso aqui, a nossa conversa, permitir uma brecha aí para poder falar um pouco isso, porque o estudante ele pode estar pensando, vou fazer um mestrado, doutorado, depois para onde que eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer? Então, hoje no Brasil, culturalmente, sempre foi o doutor se voltar para carreira acadêmica. Exato. Vai formar outros mestres e doutores, vai ser absorvido pela academia para continuar formando mestres e doutores, onde para o processo de formação de mestres e doutores se volta para uma pesquisa nova, uma tese, um assunto novo, que também é importante para o país. Nós não podemos deixar de fazer isso. Mas as empresas também, agora está na hora dela perceber a importância de ter esses profissionais fazendo as suas pesquisas próprias, né? Como o JP, o João Nodari, que deu a entrevista aqui para nós, ele trabalha dentro da Bosch, Sim, fazendo pesquisa. É exato. bastante. Então, você entende? Por que Bosch? Porque eles já sabem que isso é importante, né? Então, outras empresas ainda não perceberam. Então, a gente tem que trabalhar para fazer isso acontecer, não é? Exatamente. E também eu nem tenho o que falar, né? Eu fiz um mestrado, doutorado, é claro que durante todo esse período eu sempre tive em contato aí com o mercado, sempre estive ativo, principalmente na área de software, de dados. Então, após ali finalizar o meu mestrado, eu já estava com um grupo aí de amigos tocando projetos na área de desenvolvimento de software. E a hora que eu decidi falar, não, agora eu vou parar aqui com essa parceria que a gente tem, para de fato investir meu tempo ali 100% em uma empresa, eu não tive problema nenhum para fazer esse ingresso. Foi questão assim, acho que de menos de um mês eu já estava dentro de uma boa empresa, de um bom cargo, trabalhando e fazendo o desenvolvimento ali de novas tecnologias. E é Legal. o que eu falo, eu penso assim, a engenharia física foi minha grande formadora em relação à parte de encarar as coisas, fazer as coisas difíceis. Falar, não tem uma coisa assim que é absurdo, não sei fazer, não vou ficar com medo, já fiz coisa muito pior. E eu vejo que assim, a USP, a parte do mestrado e doutorado, veio toda a parte de formação de metodologia. Então, a metodologia científica, a forma de pensar em solucionar um problema que é diferente da forma que a gente vê exatamente ali durante a graduação, é o que me possibilitou talvez ter essa mentalidade um pouco diferente como profissional e conseguir desenvolver as coisas de uma forma metodológica extremamente bem estruturada assim na parte de software e dados. Com certeza, isso aí você pegou na academia, é isso mesmo. E como que é, então, a sua atitude, a sua atuação hoje, não é? Então, já terminado o doutorado, como você falou, rapidamente já estava em uma empresa. Como é o que você está fazendo? Você falou no início, mas dá um pouquinho mais de detalhes para a gente Legal, entender. eu já estava com a base, né? Eu tinha base, já vinha desde 2018 aí trabalhando em projetos de software. Então, eu ingressei ali na Clínica Seven, migrei, na verdade, estava trabalhando na Gaia Future e migrei para a Clínica Seven, para a parte de engenheiro tech lead. Então, eles estavam precisando ali, estavam com um time de desenvolvimento e o gerente meio que estava tocando tudo, eles precisavam de um engenheiro tech lead. O engenheiro tech lead é basicamente a pessoa que vai dar todo o suporte para o desenvolvimento, né? Vai pegar as demandas, conseguir estruturar toda aquela arquitetura de desenvolvimento, transformar em tasks, transformar em roteiros ali para desenvolvimento e passar para as pessoas desenvolver, fazer o acompanhamento e dar o reporte gerencial. Então, é o elo entre desenvolvimento e a alta gestão e a parte gerencial. E que também acaba colocando muito a mão na massa, que é a pessoa que vai ser a referência de desenvolvimento, a referência do desenvolvimento de problemas e o desenvolvimento ali, na verdade, de soluções, né,
para problemas complexos. Então, eu me sinto assim no curso de engenharia física. Todo dia eu tenho um problema diferente, problema difícil para resolver, que às vezes eu não sei para onde ir, e tenho que descobrir assim de uma forma rápida. Eu acho que nisso a engenharia física trouxe essa sagacidade para muitas vezes encarar uma coisa, pegar um problema que é extremamente complexo, às vezes foge muito da realidade, mesmo a gente tendo uma base de engenharia de software, de dados, de anos, né, de experiência. Às vezes o problema foge do que você conhece. Então você tem que dar a cara a tapa e aprender a resolver e aprender rápido. E eu acho que nisso a engenharia física traz todo esse potencial, porque a gente aprende a aprender rápido no curso. A gente tem que aprender rápido e ter uma demanda de aprendizado muito intensa, e eu acho que isso faz a diferença no mercado. E não desiste, né? Não desiste, não desiste. O problema está difícil, está complexo, não importa, vamos resolver. Fica mais motivador. Exatamente. Então, acho que o curso treina a gente para isso. Apesar de, durante o curso, a gente não notar, né, que desenvolvendo ali um problema de engenharia, um problema de física, que você tem que sentar ali e quebrar a cabeça para resolver, isso faz toda a diferença em várias outras funções dentro do mercado. Então, esse mesmo padrão a gente consegue encaixar em várias operações ali, em vários setores, em várias funções que o mercado precisa. E hoje você também trabalha com engenharia de dados, alguma coisa assim que você comentou? Trabalho muito com engenharia de dados, trabalho em desenvolvimento de software. Agora a gente está começando bastante inteligência artificial também. Então, inclusive hoje passei o dia montando uma pipeline de dados, fazer toda a estruturação, extração de dados, estruturação e entrega dos dados de uma forma padronizada, né? Então, por exemplo, um exemplo, né? A gente tem uns dados bancários vamos dizer assim, de clientes, de transações. Esses dados bancários são fornecidos em uma determinada aplicação, que é a aplicação do banco, a aplicação do API do software, API. Esses dados estão de uma forma estruturada de acordo com o que o banco precisa. Mas para a gente utilizar essas informações, é outra história. É a mesma coisa a hora que a gente vai fazer uma análise em um equipamento. O equipamento vai dar aquelas informações, às vezes, de uma forma meio bagunçada, meio crua. Muitas vezes já vem num formato estruturado. Na verdade, nas API, a gente tem a informação de uma forma muito bagunçada. E aí, na parte de dados, a gente vem todos construindo um software, né? Construindo uma aplicação para fazer toda essa extração, ir lá na fonte, pegar esse dado, olhar para esse dado, entender, fazer a estruturação, fazer a filtragem, fazer a limpeza e entregar onde você tem que levar esse dado para consumo, ele já de uma forma estruturada, de uma forma limpa. Se é para gerar gráficos, ele já tem que chegar no padrão para gerar gráfico. Se é para entrar dentro de um outro sistema, ele tem que chegar no padrão que o sistema vai... Exatamente, limpo, né? Exatamente. Toda essa parte de ciência também me deu muita base para isso, que é basicamente o dia a dia do cientista, né? É pegar conjuntos massivos de dados, fazer uma padronização, fazer todo um processo ali para transformar ele num estado final para a gente conseguir gerar os gráficos ali de fato para análise, e é o que você faz a pesquisa e que você consegue escrever e analisar, né? Hoje em dia, a gente percebe que você compra um equipamento moderno, por exemplo. A gente acabou de comprar aí um microscópio eletrônico que eu comentei. Acabou de instalar. Você pega o equipamento e quando o técnico está aqui, você comprou um equipamento porque você sabe o que ele vai te fornecer. Aí o técnico vem fazer o treinamento e ele começa a falar as coisas que você consegue fazer, os dados que você tira. A gente que é da área, a gente conhecia e sabia até um certo ponto. Os equipamentos, a cada ano, foi o próprio técnico que nos falou, a cada ano ele vem com tanta novidade de você trabalhar com as informações que ele pode te dar, que merece uma vida de dedicação em cima daquilo. Porque se você não faz isto, você não aproveita tudo que ele pode te oferecer. E eu acho que isso está em todos os setores. Quer dizer, tudo hoje é riquíssimo de dado. Só que o problema eu acho que uma engenharia boa de tratamento de dados para poder, como você falou, deixar essa coisa mais limpa, se é para gráfico, se é para... Aí
quem toma a decisão, ele não quer entender como que isso aqui vai ser trabalhado, ele quer olhar lá o negócio pronto, ou é uma figura, uma tabela, ele só quer ver um negocinho bonitinho. Como foi feito não importa, Não importa que foi feito importa. de forma correta. Então ele tem que ter esse profissional para fazer isso para ele. Porque ele tá em outra, ele não vai parar para fazer isso, senão a empresa não vai. Então ele tem que ter equipe, ele tem que ter gente preocupado com isso. Então hoje é um nicho realmente assim que eu tenho percebido de tratamento de dados em todos os sentidos. Tem empresas que conseguem comprar um equipamento para sua empresa que revoluciona, ajuda pra caramba, mas ele nem sabe toda a potencialidade que aquele equipamento lhe traz, que vai com medições, parâmetros, leituras, relatórios de funcionalidade. Exato. Que se ele interpreta aquilo ali, ele tira economia de energia, economia de água, de sistema de refrigeração, tudo. E não é nem só na parte de equipamentos, tudo hoje em dia é dados, tudo hoje em dia é interações, tudo que a gente faz durante a nossa navegação na internet gera dados. Gera Então, dados. esses dados eles precisam ser consumidos, estruturados de uma forma ali por um engenheiro, para que se analise e chegue em alguma informação valiosa a partir daquilo ali. Então, por exemplo, você está navegando na internet, no Google, o Google está cheio de traqueamento, então ele sabe de onde você, qual que é o seu IP, de onde você está fazendo aquele acesso, que horas você está fazendo aquele acesso. Então, tudo está traqueado. E todos esses dados, para ele chegar em algum lugar para o Google falar, olha, a gente tem tal cliente com tal perfil, ou para a Meta, chegar para as pessoas para vender uma publicidade. Falar, nós temos tais clientes com tal perfil. Sua propaganda a gente consegue direcionar para tais pessoas. Tudo isso vem de um tratamento de dados extremamente robusto, né? Que consegue fazer esse direcionamento e fazer o mercado atuar de uma maneira efetiva nas vendas e movimentar de fato aí os produtos e as vendas e o comércio, que hoje é feito de uma maneira completamente diferente do que era feito ali há 10 anos atrás, né? E aí essa parte de dados e de inteligência artificial que está entrando cada vez mais vem se somando aí e se tornando funções extremamente aquecidas dentro do mercado. Então tem muita demanda para engenheiros de dados e muita demanda para engenheiros de inteligência artificial, tanto no mercado nacional, se você olhar geral, né, e vagas muitas vezes, às vezes, para trabalhar remotamente, quanto fora do Brasil, tanto para trabalhar fora, quanto trabalhar remotamente para fora. Então, é um setor muito aquecido e que vai estar aquecido aí nos próximos anos ainda. Olha só, nós estamos falando aqui, a entrevista da semana passada, vou falar assim, né, a entrevista da semana passada foi com o Kaique Mota. Você deve se lembrar do Kaique Mota, eu acho que ele era seu calouro, talvez, um pouco acho mais que para sim. Ele está trabalhando com tratamento de dados também, é isso que a gente está falando aqui. Ele trabalha para um banco mercantil em Minas Gerais, e ele trabalha remotamente. Sim. Do jeito que você está falando, e todo dia chega as demandas, eles trabalham, arquitetam os dados ali para mostrar para os economistas do próprio banco os rumos a serem tomados, decisões de linhas de crédito, tal, tudo. Eles querem tomar as decisões, apresentam para eles o banco de dados, vocês veem como é que vocês vão organizar para nos mostrar. E é bem nessa linha do que você está falando, quer dizer, é uma coisa que, e eu tenho percebido no dia a dia também, é um nicho, e o profissional da engenharia física se encaixa muito bem nisso aí, pela forma da sua formação, que é o que você trouxe aí também. Se a gente for falar em multidisciplinaridade, quantos assuntos a gente já falou aqui hoje? Nuclear, laser, bateria, nanopartícula, dados, inteligência artificial, software, enfim. Então, exatamente. Acho que o engenheiro físico conseguir navegar ali em diferentes coisas, eu acho isso fenomenal e que acho que a pessoa que está entrando assim não consegue entender muito bem isso, mas a pessoa que está na vivência ali do mercado, a facilidade de conversar com diferentes áreas, entender as diferentes áreas de uma forma rápida, simples e conseguir se adequar àquilo ali, acho que é um diferencial muito importante no mercado. Isso mesmo. Que é difícil, não tem muitos profissionais assim no mercado. Não, e para o próprio empregador ele não conhece, né?
Então, o aluno ele não conhece ou não sabe o que vai fazer depois, mas também o empregador ele não conhece. Se você vai para uma entrevista, o João Nodari falou isso aqui na entrevista. Era para engenheiro que não tinha nada a ver, quer dizer, não tinha uma definição, ele se inscreveu e os engenheiros mecânicos lá entrevistando começaram a perguntar, mas como que foi? Que curso é esse? O que você faz? Aí os próprios entrevistadores, né? Então, você vê, é novidade para muita gente. Então, é uma isso a gente tem que ter essa consciência e ir para frente, e para mostrar. E eu lembro de falar isso para vocês, alunos, que os primeiros que vão saindo e vão fazendo essa experimentação, eles têm que fazer bem feito, porque eles vão abrindo as portas para quem está vindo para trás. Não pode fazer mal feito. Então, é o cartão de visita dos primeiros que vão passando para os outros, a ponto do setor empresarial, um setor, um ramo ou várias empresas conhecerem o profissional e falar assim, é esse que eu quero, eu vou buscar por este. Já sabe qual é o profissional. E veja, quando a gente criou o curso aqui, em 2010, a nossa dificuldade para criar o curso e convencer as pessoas, porque para autorizar a implantação do curso dentro da própria universidade, que passa pelos trâmites dos seus conselhos, né? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, depois o Conselho Universitário, e aí nós íamos lá para justificar, e os próprios conselheiros, que são professores, que são os gestores de momento da instituição, a pergunta que faziam é, mas aonde vai trabalhar? Onde que esse profissional, você entende? Porque era normal. E a gente dizia assim, eu lembro da gente justificando, né? Este profissional ele tem um perfil multidisciplinar e não é interessante nós tentarmos dizer o que ele vai fazer. Eu lembro das nossas defesas. Falei, se nós tentarmos dizer o que ele vai fazer, a gente vai estar crucificando esse profissional. Aí entra, por exemplo, a ideia do CREA que tem que te dar lá, né, a credencial para você, que é a mesma história. O CREA quer saber aonde você vai. E a gente sempre fala, não vamos nos preocupar com o CREA, porque não somos nós que temos que se adequar ao CREA. O CREA, no âmbito da regulamentação, quando tiver o profissional, ele vai ver como. E foi o que aconteceu. Então, é isso, a gente tentar dizer o que o engenheiro físico vai fazer quando ele se formar, a gente está sacrificando o profissional. Tem que ter essa liberdade, porque o campo é diverso. Nós estamos aqui já na 7ª, 8ª entrevista, e até agora a gente não se repetiu. Cada um está fazendo uma coisa diferente. Às vezes até meio que em paralelo, mas são coisas distintas. E é interessante talvez falar para o pessoal que está aí entrando, está no curso, né? Falar, a gente tem uma preocupação muito grande com o CREA quando a gente está fazendo a graduação, né? Pessoal, o CREA é mais um boleto que vocês vão ter que pagar no futuro, só isso. O engenheiro físico é muito além do CREA e muito além do que está definido ali, e vai ganhar dinheiro muito além do que está ali. Então, e a prova viva é algo muito que está aí no mercado, não está exatamente exercendo a função de forma estabelecida ali, que está no CREA, ou assinando como engenheiro, de forma que está ali no CREA, mas está ganhando seu dinheiro exercendo N funções aí como engenheiro dentro do mercado, né? Exatamente, porque são habilidades e habilidades, né? É importante que o CREA faz na regulamentação, é o útil, tem profissionais que têm que ter essa regulamentação e esse acompanhamento, por ser engenharia física, trazer o ato a prática de engenhar também, né, na formação, então tem que ter essa regulamentação, ótimo que tenha. Não tem problema disso, o que a gente tem que deixar claro é que o aluno não precisa ficar preocupado com isso, é isso que você falou. Não precisa ficar preocupado, né? Eles vão chegar no mercado, vão conseguir exercer, vai dar tudo certo. Não é fácil, né? Não é eu sair da graduação, o mundo vai se abrir para mim. Tem vários ato ali depois que você finaliza a graduação, até você engrenar ali dentro do mercado, conseguir se escalar, conseguir um cargo bom, começar a ganhar dinheiro, tem todo um processo, não é do dia para a noite, mas as coisas acontecem, vai da dedicação, vai da capacidade da pessoa e vai da força aí da pessoa se jogar em diferentes lugares aí para aproveitar diferentes oportunidades, né? Legal, legal. Bacana, Noé. Gostei muito aqui da nossa conversa. Nós já estamos chegando ao fim, infelizmente, mas
Não adianta fazer também programas muito longos, senão o pessoal não assiste até o fim, né? Mas aí, mas está muito gostoso mesmo a conversa. Eu queria, para a gente finalizar, te perguntar se deixei de fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa que você gostaria de ter comentado. Acho que não, acho que a conversa foi bem frutífera, bem proveitosa aí, deu para a gente dialogar diferentes assuntos, passar aí toda a minha evolução desde o início do curso até os dias atuais. Acho que foi perfeita aí a condição. Legal, e eu acho importante essa questão de estar falando com vocês, que a gente tem a oportunidade de deixar o contato de vocês, egressos, né? A gente vai colocar na descrição da nossa apresentação, do LinkedIn, que a princípio está sendo aí um canal que vocês mais, né, mantêm informados sobre a atuação, né? E, de repente, esse olhar de vocês que estão mais à frente, olhando para os estudantes de hoje, e em oportunidades também para, de repente, estágios e apresentá-los a outras oportunidades, eu acho que isso é importante que aconteça. Então, agradeço mais uma vez, Noé, por você ter dedicado esse tempo aqui para conversar comigo e passar a sua experiência para os estudantes, né? Foi muito bom mesmo a conversa, sou grato e espero que a gente mantenha contatos para outras conversas, que seja para a gente falar um pouco ainda do curso, mas também, quem sabe, aí de atuações de pesquisa, por que não, juntos, né, dentro do que você está atuando hoje ou venha a atuar. Saiba você que estamos aqui de portas abertas para sempre recebê-los e poder tomar um café e, para mais do que isso aí, de repente, fazer algum projeto em conjunto, tá bom? Bom, muito obrigado aí pela entrevista e parabéns pela iniciativa. Eu acho uma iniciativa fenomenal fazer esse elo, resgatar o pessoal ali, mostrar o que aconteceu depois de anos do curso, né? Mostrar que tem gente espalhada aí, Brasil, mundo afora. E é maravilhoso poder participar e poder contribuir e mostrar aí o potencial que tem o curso de Engenharia Física. Muito obrigado. Beleza, Noé, brigadão. Agradeço também a quem ficou aqui nos acompanhando até agora. Peço para que se inscrevam no nosso canal, ajudem a divulgar, porque quanto mais pessoas estiverem nos assistindo, conhecendo, mais nós vamos ampliar aí o conhecimento das pessoas pelo profissional da engenharia física. Então, agradeço também vocês que ficaram até agora. Sempre lembrando, todas as semanas nós estamos aqui, então, entrevistando um de nossos egressos para este bate-papo, conhecendo e, quem sabe, aí passando uma motivação para que vocês continuem firmes no curso, seja o nosso, seja qualquer outro curso, né? Não precisa ser só da engenharia física, que continue firme no que estejam fazendo. E que deixem de ter a ansiedade tomando conta, né, da sua vivência de momento. Viva o momento bem, explore bem a universidade, faça bem feito, diminua um pouco a ansiedade do que eu vou fazer depois, porque a gente está vendo aqui que as portas se abrem, tem que batalhar, tem que caminhar, mas a realização profissional é importante e vai chegar se você tiver determinação. Então, até a próxima entrevista. Mais uma vez, obrigado e até mais. Tchau, tchau.